Olá! Última coisa antes de eu prosseguir, até porque vários de vocês me perguntaram sobre a questão de documento, de união estável, etc. Vou reforçar, o documento não serve para configurar nem a existência nem a inexistência da união estável, mas se quiser fazer, bacana, pode. Dica, tem um provimento do CNJ só sobre isso, que é o provimento 37 de 2014, tá? Que fala dessa possibilidade de escrituras públicas, o que ela contém ou pode conter. É bem legal, fica a dica aí caso vocês queiram fazer. Uma amiga essa semana me mandou uma mensagem. Elisa, como é que faz para ter uma união estável? Que documento assina? Eu falei, nenhum. Ela, mas como assim? Que documento? Ela, tá, mas se quiser fazer. Aí eu, se você quiser fazer, você faz. Pega aí, assina e tá tudo bem. Ela, público ou privado? Eu, qualquer um. Tipo, não precisa nem para existir. E aí eu já até passei para ela essa semana esse provimento, tá? Fica aí de informação. Bem, temos um casamento, temos uma união estável. Já falei sobre a prova, né? Que o casamento ele é aprovado pelo registro civil ou pela certidão, e a união estável tem toda essa dinâmica diferenciada em relação à sua prova, né? Do qual um documento, se existir, vai poder constituir. Por isso que eu botei ali interrogação, porque é uma prova em aberto na união estável. Uma vez constituído o casamento ou união estável, elas produzem determinados efeitos, que no nosso código vem no título da eficácia. No casamento com certeza está escrito da eficácia, mas não tem esse título na união estável. No casamento está ali entre os artigos 1565 e 1570. E esses artigos falam um pouquinho da sua pergunta também. Falam do dever de coabitação, mas que já não é mais obrigatório. Fala que o casal é igual em direitos e deveres. Os dois contribuem na medida das suas possibilidades para a manutenção da família. E tem também o artigo que fala dos deveres do casamento, tá? E que é o artigo 1500, é logo o seguinte, 1566, por ali, que fala que são deveres do casamento a coabitação, a fidelidade, respeito e assistência mútuos. Como eu falei um pouquinho mais cedo, o descumprimento desses deveres não leva a uma consequência jurídica, tá? Não é automática a consequência jurídica, né? Não é pratica o ato, existe uma sanção. Se a pessoa quiser, existe algum efeito. Muito mais do que alguma separação ou culpa, existe um tema muito mais interessante para falar aqui. Pausa. Casamento está ali. Na união estável está ali no 1724 como eficácia, tá? E aí fala lá da lealdade, respeito e assistência. Existe debate se fidelidade e lealdade são a mesma coisa ou não. Para mim não faz sentido nenhum, né? Porque você tem que respeitar e aquela relação tem que atender às expectativas que ambos se colocaram, independentemente das perspectivas sociais. Tanto num caso como no outro, hoje um principal debate aqui não é sobre culpa, é sobre responsabilidade civil. Existe responsabilidade civil, ou seja, existe o dever de alguma reparação ou ressarcimento, caso esses deveres na união estável ou no casamento sejam violados. Então, se alguém for infiel, alguém deixar de ser respeitoso ou alguém deixar de prestar assistência, isso é uma violação de um direito subjetivo passível de alguma reparação monetária ou em natura? Compreensão jurisprudencial majoritária vai dizer assim, por si só, não. Então, só a mera violação, ela não constitui causa suficiente para um ato ilícito, lá do artigo 186 do Código Civil. Então, por si só, não. Porque eu estou trabalhando dentro do íntimo de cada um e daquilo que cada um decide fazer com a sua própria vida. Então, se eu punisse isso, se eu transformasse isso ilícito, eu ia estar transformando decisões individuais em ilícito. Então, existe essa barreira. Mas
se esse ato ultrapassar um nível de normalidade, isso pode ser considerado sim como ato ilícito passível de sanção. E aí eu coloquei aqui no quadro, que para mim é o melhor exemplo desse caso, que foi o agravo no recurso especial 405.136. Até procurei porque esse caso é muito legal. O caso surgiu de São Paulo, tá? Por sinal. Daqui do TJ de São Paulo, bem antigo. Dá para ler o acórdão e vocês vão descobrir tudo o que aconteceu nesse caso, mas eu vou contar bem rápido. O casal era casado, teve um filho, se separaram. Na separação, ficou acordado que a guarda da criança iria ficar com a mulher. O marido, ex-marido, pai da criança, ele era estrangeiro, voltou para o seu país de origem, onde tinham os seus pais. E eles ficaram sempre procurando, mantendo uma boa relação e sempre procurando manter contato da criança. Então o pai vinha, a criança ia, era na Europa, a criança ia para a Europa e assim ficaram por alguns anos. Até que numa das vindas desse homem ao Brasil, ele recebeu uma citação, numa ação de investigação de paternidade. Então um outro homem entrou com uma ação de paternidade sobre o filho dele. Nessa investigação de paternidade, ficou primeiro demonstrado que, de fato, esse cara, vamos dizer assim, o europeu, ele não era o pai biológico. A mulher, mãe da criança, num dos momentos do processo, no depoimento dela, ela diz que ela tinha realmente um caso com esse outro cara e que quando ela se percebeu grávida, ela procurou o ex-marido para ter relações para falsear a gravidez em nome do marido e que ela sempre omitiu essa verdade dele. Por conta desse conjunto, a investigação de paternidade é julgada procedente e é feita a troca no registro da criança. Então, o primeiro pai deixa de ser pai e assume o novo. Uma vez feito isso, esse pai originário entra com uma ação de responsabilidade civil contra a ex-mulher e contra o amante, o verdadeiro pai da criança. E ele pede danos morais e materiais, alegando, primeiro, a infidelidade dela, a infidelidade do amante e, segundo lugar, que ele foi... nunca lhe foi contada a verdade sobre a paternidade. Na primeira instância, no STJ, ele ganha nos dois pedidos, moral e material. O pedido material dele era que fosse reembolsado tudo que ele tinha gasto a título de alimentos ao longo da vida. O caso vai para o STJ e o STJ, numa decisão interessantíssima, faz o seguinte. Primeiro exclui esse outro homem, dizendo que esse outro homem, que é o verdadeiro pai, ele seria o terceiro cúmplice. E o terceiro cúmplice, nesse caso, não deveria ser responsabilizado porque ele não tinha o dever de fidelidade em relação ao casamento. Então, isentou esse cara da responsabilidade para ele. Gente, olha a felicidade, deixou de estar condenada. Mudou a condenação. Em relação à mulher, o STJ rejeitou a tese de reembolso dos alimentos, dizendo que enquanto houve ali a paternidade, tinha uma paternidade socioafetiva que fundamentava, mas condenou a mulher em danos morais, por entender não na infidelidade. É bem interessante esse acórdão para a gente também não julgá-lo patriarcal e várias outras coisas. Porque o acórdão é bem claro ao dizer, não é pela infidelidade, mas porque ela sabia que ele não era o pai e ela tomou medidas pendentes e ela reconhece para mentir sobre a paternidade. Então, ali não era um problema assim, eu tinha dúvida. Ela sabia que não era dele e construiu um cenário que o levou a acreditar por anos em que o filho era dele. Então, eu tenho até uma dificuldade em dizer que isso é discriminatório de gênero, porque é um caso muito específico que a gente tem condutas bem específicas de omitir a verdade. Foi por essa omissão consciente que ela vem a ser condenada em danos morais. Então, super recomendo a leitura desse caso, que vocês veem toda a narrativa que eu resumi bastante. E todo o debate, inclusive é bem interessante porque terceiro cúmplice no direito obrigacional é aceito. Né? O caso Zeca Pagodinho, o mais famoso. Você nunca pode interferir na relação contratual do outro.
Mas aqui, no direito de família, o terceiro cúmplice não foi aceito. Ele foi isentado de responsabilidade. Então, a gente percebe que tem uma diferença aqui a depender do ramo jurídico, tá? Então, se cair alguma coisa, se tiver que pensar, eu pensaria, ao falar de deveres do casamento da união estável, eu pensaria não se tem culpa ou não. Eu pensaria se tem responsabilidade civil. Para mim, é um debate bem mais interessante para a gente fazer. Tá nos slides esse? Não coloquei, eu esqueci. 405.136. A coabitação morar junto não é mais requisito da união estável? Não é. Tem a súmula até 382 do STF que fala sobre isso. Não é essencial a coabitação para caracterizar a união estável. No casamento também não é obrigatório, tá? Já foi, mas hoje a gente não considera assim. Cada um pode morar na sua casa, continua sendo casamento, pode ser união estável. Tá? Obrigado. Bem, como negócio jurídico que é, o casamento ele fica sujeito a invalidades de dois tipos: nulidade e anulabilidade. E aqui o regime é muito próprio, tá? O regime aqui se afasta completamente da parte geral. Só existe um caso de nulidade de casamento em direito de família, que é impedimento. Então, casar existindo impedimento é causa de nulidade. E só esse. Qualquer outro vício é anulabilidade. Nossa, casei com 16 anos sem autorização dos pais. Anulabilidade. Casou com vício de vontade. Anulabilidade. Casou, a procuração não era por escritura pública. Anulabilidade. Então, é bem fácil, porque nulidade é só impedimento. Qualquer outra coisa pode ser anulabilidade. Tá? Como é anulabilidade? Qual é a grande consequência? Pode ser corrigido ou confirmado o ato. Então, todos os vícios que são de anulabilidade, que estão ali no 1550, então as causas de anulabilidade estão no 1550, elas podem ser superadas ou corrigidas. E além disso, se decorrer o prazo de decadência, e gente, é uma loucura, cada causa tem um prazo de decadência, vocês vão ter que ler, é decorar, não tem outra alternativa. Cada uma delas tem um prazo de decadência que está ali exposto num desses artigos. Uma parte está no 1555 e a outra parte está no 1560. São os dois principais artigos que vão trazer o prazo, que varia de alguns anos a 180 dias. O mínimo é 180 dias, mas a gente tem alguns casinhos que são de 2, 4 anos ali, principalmente em coação. Tá? Nulidade não tem prazo. Ela pode ser arguida a qualquer momento e ela nunca convalesce. Então, esses irmãos lá do meu exemplo, eles poderiam ter 71 anos. Aliás, um poderia, em tese, estar morto e o casamento poderia ter sido considerado nulo, porque não convalesce essa nulidade. Nunca. Então, a porta não estar aberta, o juiz de paz esquecer de fazer aquela declaração. É curioso, você perguntou essa pergunta excepcional. Porta aberta, esses detalhes, é bem interessante porque não tem previsão do que acontece. Então, a gente é levado, não porque está ali, mas é levado a acreditar que isso seria nulidade, porque seria o resíduo, né? Violar uma disposição de lei ali entre 168 e 169 da parte geral do Código Civil, que diz que nas sanções sem previsão expressa é nulidade. Mas assim, nossa, pedir a nulidade de um casamento porque a porta estava fechada, isso me doeria o coração. Eu preferiria pensar se houve prejuízo, trabalhar com a ideia de prejuízo e salvar aquele ato, né? Porque é muito cruel. Tá? Das causas de nulidade é um pouquinho sem graça, porque o principal que está no código é só impedimento. Das causas de anulabilidade, eu destacaria uma, que é o erro essencial sobre a pessoa.
negócio chatinho. Uma das causas que permite a anulação do casamento é você estar em erro sobre a pessoa do outro cônjuge. E esse erro tem que ser essencial, ou seja, tem que ser sobre alguma característica essencial que tenha. Para entender esse negócio, tem que pensar o seguinte: a causa, né, que leva ao... Primeiro, o erro é o estado de ignorância, tá? É igualzinho o erro da parte geral. A causa que leva ao erro, ela tem que ser pré-existente ao casamento. Então, a causa é sempre anterior ao casamento, mas ela é conhecida depois do casamento. E não convalidada, né? Porque se a pessoa descobre e continua convivendo, não vamos. Ela tem um prazo, né, para anular, né? Que é, salvo engano, acho que 2 anos. Gente, é muito difícil hoje anular um casamento por isso. Então, ó, a causa tem que ser anterior, conhecida depois do casamento. E o último requisito é que isso leve, na verdade, a impossibilidade de manutenção da vida em comum. Então eu preciso de 3 coisas para falar em erro essencial: causa pré-existente ao casamento, conhecida depois do casamento e que leve à impossibilidade de manutenção da vida em comum. A gente tem algumas hipóteses aqui, deixa eu achar, ali no 1557. São algumas das hipóteses. O que diz respeito à sua identidade, honra e boa fama, ignorância de crime anterior ao casamento que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal, ignorância de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível por contato. Então, todas as causas de erro têm que ser anteriores e tem que dizer a honra e boa fama, ou algum defeito físico irremediável, ou crime anterior grave, todos eles conhecidos depois do casamento sendo insuportável. Casos mais debatidos na doutrina de direito civil, casos clássicos: homossexualidade, e agora a gente pode incluir transexualidade. Em crime, eu conheço um caso do Rio em que nada mais nada menos que um dos cônjuges era condenado por estupro de crianças. Achei na jurisprudência do Rio já. E no exemplo 3, a gente tem que considerar, o exemplo mais clássico é da infertilidade. Por que eu falei no meio desse caminho que é muito difícil conseguir uma anulação, né, uma invalidação do casamento por erro? Porque no mundo atual é muito difícil que você não conheça a vida da outra pessoa. É muito difícil fazer a prova que o fato é anterior e você não sabia e aceitou. Porque se você sabia e aceitou, a solução não é anular, a solução é se divorciar. Então a gente tem problemas, primeiro, de prova. Segundo, homossexualismo e transexualismo não dizem nada sobre fama e boa honra da pessoa, de ninguém. Você pode não concordar, pode ser uma opção que cada um individualmente não assuma, mas isso não traduz nem má fama, nem má honra daquele que tem aquela orientação sexual. Então isso hoje é bem complexo, porque eu não consigo enquadrar aqui. Não é possível mais fazer esse julgamento moral. No crime é mais fácil, mas a gente vai ter que definir o que é um crime grave. De vez em quando eu proponho para os alunos meus, questiono eles, se, por exemplo, uso de drogas, só uso, estaria incluído aqui. Eu acho que não, porque eu não considero um crime grave, a despeito de todo o debate. Eu não qualifico como um crime, estou falando do uso pessoal, eu não qualifico como crime grave. Ah, mas eu não gosto, não concordo. Excepcional, se divorcia, é fácil se divorciar. Você não precisa invalidar um casamento. E no último caso, que é a hipótese da infertilidade, na verdade, a única situação que seria possível aqui seria a impossibilidade de manter relações sexuais e não propriamente a infertilidade.
Porque se ter filhos não é o objetivo principal do casamento, eu não vou anular um casamento porque não se pode ter filhos, tá? Mas, eventualmente, ainda se considera, hipoteticamente, a hipótese de invalidar um casamento se não for possível ter relações sexuais. Tá? Então, de todas as hipóteses, essa seria a que eu teria mais atenção, porque ela é a mais problemática e sensível. A tendência da jurisprudência hoje é não reconhecer o erro e remeter tudo para divórcio. Por que o erro essencial existe e quando ele fez sentido? Quando eu não tinha divórcio, eu só tinha desquite e o aspecto moral da família era mais alto. Né? Se a gente pensar bem, a gente tinha um aspecto moral muito alto e uma restrição na separação e no divórcio. Então eu precisava do erro essencial para resolver questões morais e sociais. Então ele era muito usado. Hoje a questão moral ela é mais fluida e ao mesmo tempo é muito fácil de divorciar. Então eu não preciso disso, eu posso me divorciar. Então hoje o uso é bem restrito. É até difícil achar um caso que seja aceito. Eu só lembro desse mesmo que a pessoa era condenada por ter estuprado criança. E sim, gente, esse caso foi concedido. Realmente era desconhecido o fato, FAQs, né, folhas de antecedentes criminais são fechadas, então realmente é possível, o fato foi conhecido depois e realmente levou a insuportabilidade da vida em comum. É o único que eu me recordo de já ter achado, mas assim, é coisa de 2000 para trás quando eu encontrei. Então, não sei se alguém vai resgatar um negócio desse tão complicadinho. Eu ia perguntar, eu sou péssima com nome, gente, perdão. No caso da impossibilidade de ter relações sexuais que remete à questão da infertilidade, poderia alegar a questão de impotência para ele? É o clássico impotência, né? Mas aí que eles fazem uma diferença entre a impotência física e a impotência de gerar filhos. Tem lá a impotência coendegenerante. Só é admitível aquela que impede a manutenção, a existência de relações. Aquela que só traduz uma infertilidade, não. Mas hoje também pode ser uma doença que pode surgir também e pode ser tratada também. Não seria o caso. O que é complexo hoje é como você prova que isso não existia ou você não sabia antes, dentro de um mundo em que é muito normal as pessoas terem contatos afetivos íntimos, vamos falar assim, relações sexuais antes do casamento. Então é complexo provar que isso já era um fato anterior que você só descobre depois de casar. Então, esse debate acaba caindo por terra, porque assim, como é que... É bem difícil, não é impossível, por isso a gente mantém essa causa, mas é bem difícil dentro da forma como as relações modernas se constituem, tá? A gente tem um problema de prova. Para prova, agora falando assim, prova de defensoria, pensem sempre nos 3 requisitos, tá? Vocês vão resolver todos os casos com base nisso, e se a pergunta... Se for feita uma pergunta assim, vai ser uma pergunta com base nos 3 requisitos. Se vocês guardarem, vocês vão saber responder qualquer coisa, tá? Coloquei um ponto de interrogação aqui na união estável porque existe um debate sobre a natureza jurídica da união estável. Quem fala muito bem isso é o Paulo Lobo. Não se sabe se a união estável ela é um negócio jurídico como casamento ou se ela é um ato, né, ato que chama ato-fato, um fato natural que acontece, que produz determinados efeitos jurídicos independentemente da vontade. Isso é importante porque atos-fatos não podem ser anulados, porque eles só ficam no plano da existência. Então eu não aplico essa teoria de ato-fato ou de ato jurídico em sentido bem de fato jurídico, o plano da nulidade ou anulabilidade. Então eu nunca tenho uma união estável nula ou anulável. Estável eu não tenho. É essa a lógica. E é essa a lógica que prevalece. Ou existe ou não existe. Onde isso é importante, que inclusive casa agora com o casamento. Porque casamentos nulos e anuláveis. E para quem reconhece que eu posso ter essa figura na união estável, eu aplico uma tese chamada casamento putativo. Casamento putativo é um casamento nulo ou anulável
em que pelo menos um dos nubentes, um dos cônjuges, estava de boa fé. E em razão da boa fé, eu aplico os efeitos do casamento para ele até o reconhecimento daquela invalidade. Então, lá no caso dos irmãos, o casamento seria, eles não sabiam que eles eram irmãos, o casamento deles era válido até a data que ele decretou a nulidade daquele casamento. Então, todo o regime de bens, tudo que aconteceu naquele meio tempo, teria efeito, seria válido, e eu aplico as regras de direito de família. É isso que significa ter um casamento putativo. Só que a boa-fé sempre se aplica só para quem está de boa-fé. Então, no caso dos irmãos, nenhum dos dois sabiam. É boa-fé para ambos. Se um soubesse e omitiu do outro, aquele que sabia e ainda assim praticou, ele não está em boa-fé, ele está em má-fé, não aplica para ele. É como se para ele não existisse casamento e retroage, mas para o outro vai manter. É dessa tese, e tentando fazer um paralelo de casamento putativo, que parte da doutrina vai dizer que eu posso ter união estável simultânea quando houver boa-fé. Naquele caso lá do STJ que eu falei, a mulher não sabia que o seu companheiro tinha uma outra relação. Ou seja, ela estava de boa-fé achando que ela estava numa relação. Seria união estável putativa, exato. E aí o que isso permite? Que reconheça para ela os efeitos e não para ele. Tem uma doutrina bem substancial que fala isso, tá? E que vai aplicar essa tese de putatividade, de boa-fé à união estável. Maria Berenice e Rodrigo Cunha são exemplos clássicos, excelentes exemplos. Eles falam abertamente que, no mínimo, deveria ser reconhecida essa tese da boa-fé objetiva. Então veja, união estável, a ideia de boa-fé objetiva é isso que vai se ligar lá com família simultânea, tá? Pra gente finalizar, eu vou deixar regime de bens para o próximo, senão a gente vai ficar mais 1h30 aqui. Pra gente finalizar, dissolução do casamento da união estável. Da união estável eu já fui até falando. É uma questão de fato, né? Ela deixa de existir quando deixam de existir os seus requisitos lá do artigo 1723, naturalmente. Precisa de documento? Não. Mas eu fiz um documento antes, preciso fazer agora? Não. A união estável sempre é fato. Fato para existir, fato para deixar de existir. Mas se você quiser fazer um documento, bacana, não tem problema nenhum. Ajuda a pessoa a se sentir segura. No casamento a gente tem duas figuras. Nós ainda temos a separação. Tomem cuidado. Isso é uma decisão bem relativamente recente, é 2016, 2017. Ainda podemos falar em separação no nosso direito. É aquele recurso extraordinário ali, 14.31.370. A separação só quebra o vínculo com... A separação só provoca o rompimento da sociedade conjugal, tá? E com isso ficam suspensos os efeitos pessoais daquela relação. O que significa dizer? Os deveres ficam suspensos e o regime de bens ficam suspensos. Então, quando eu tenho separação, vamos incluir aí a judicial, a extrajudicial ou a de fato, quando eu tenho qualquer tipo de separação, os efeitos do casamento ficam suspensos. Pessoais e o regime de bens. Então, quando a gente está separado, aquilo que é adquirido durante a separação pertence só a quem adquiriu, não vai entrar em meação. Tá? Isso não fica muito claro do nosso código, mas é uma jurisprudência que já existe há mais de 15 anos no nosso direito. Tá? Não existe regime patrimonial durante a separação. Tá? Isso é super importante. Se ela for judicial é mais fácil, tem uma data. Mas quando ela é de fato, vocês podem imaginar que o debate é quando eu me separei, para saber se o patrimônio entra ou não para a meação.
Novamente, é um problema de provar que dia você deixou de conviver com o seu cônjuge. Mas existe separação. O que me parece ser a tendência, não foi decidido pelo STJ, mas é uma que eu acredito que eles vão fazer, se necessário for, é que todos os requisitos que tem no Código Civil da separação, eles não vão ser mais aplicados. Por quê? Separação, se vocês pegarem no código, tem lá que tem que ter 2 anos, tem que ter judicialmente, você tem que imputar a responsabilidade do outro. Eles têm uma série de requisitos. Isso não vai ser mantido. Por quê? Não faz mais sentido com a atual formatação do divórcio. O divórcio não tem requisito e o divórcio é maior. Enquanto a separação só rompe a sociedade, o divórcio rompe o vínculo conjugal. Deixa de existir casamento. Eu não tenho mais casamento. Então a separação ela é um intermediário para o divórcio. Se o final mais gravoso não tem requisito, não faz sentido que o intermediário tenha. Então a separação, provavelmente, se o STJ for ser instado, ele vai perder, eu acho que eles vão reconhecer que perde os requisitos da separação. Tem anunciado da 4ª jornada do CJF que fala exatamente isso, que a separação sobrevive, mas ela sobrevive sem os requisitos previstos no Código Civil. Então a pessoa escolhe, eu quero me separar ou eu quero me divorciar. Pode ser feito judicialmente ou extrajudicialmente, tá? Para a versão extrajudicial, além do código, além do CPC, eu recomendo o provimento 20 do CNJ, que diz lá todo o passo a passo da separação e do divórcio extrajudicial, e do inventário e partilha também. 20? É antigo, bem antigo, acho que é 2011. Bem, 2014 tinham 37, eu nem sei em qual, eles já estão no 63. Né? Não, 66, que a gente vai usar bastante na próxima aula, tá? Se quiserem lendo, provimento 63 e provimento 66 vão ser bem úteis na 63 e 66, são 2. Eles tratam de... 66 trata de filiação em reprodução assistida. A gente vai usar na aula que vem. Então a tese do IBDFAN de que houve uma revogação tácita da separação no ordenamento jurídico brasileiro estava equivocada. Eu não vou dizer equivocada, mas acabou sendo superada. Eles criticam muito a decisão do STJ, tá? Vários autores do IBDFAN, inclusive, disseram que isso foi um retrocesso, mas acabou ficando superada pelo STJ. Eu acho que dá para conviver. Existem pessoas que não querem se divorciar, né? Elas preferem ser separadas ou passar um tempo separadas. Qual é a diferença? Na separação, basta que você peça e o casamento retoma seus efeitos. No divórcio, não. Aí eu ia contar, casos meus de assistidos fazem o divórcio sai, e depois do divórcio aparecem os dois na minha sala dizendo: oi, a gente decidiu voltar, dá pra desistir daquele processo? Isso geralmente acontece quando você liga do tipo: oi, queria que você viesse aqui porque saiu a sentença. Aí eles chegam: não, meu doutor, isso aqui que a gente voltou, a gente não queria mais se divorciar. E aí você tem aquela sentença linda na sua mão, você olha assim, e aí? Se tiver no prazo de recurso, a gente dá um jeito, a gente faz embargos, faz apelação para conseguir reverter aquilo dali e eles voltarem a ser casados como eles desejam. Só que se a sentença transitou em julgado, tipo, você não consegue falar com o assistido, ele não aparece, o prazo decorreu, eles estão divorciados, porque tem uma sentença. E aí poderia pensar, dá para fazer uma ação rescisória? Cara, eventualmente dá, mas dar um papel para eles casarem de novo também é mais útil para eles. Sabe, eu não vou conseguir o efeito retroativo, mas eu vou conseguir o objeto que lhes interessa, que é que eles voltem a ser casados. Então, assim, casos típicos de defensoria, o assistido que procura depois do trânsito em julgado do divórcio dizendo que quer desistir.
Clássico, clássico, clássico. E o último ponto para abordar, que é o uso do nome. A gente até estava falando um pouco sobre isso na questão da culpa. O uso do nome, ele é facultativo, tá? A pessoa que se casa ou que vive em união estável pode ou não adotar o nome do outro cônjuge ou do companheiro e da companheira. Pode. Aplica-se por analogia à disposição do Código Civil também para a união estável, mas no artigo, esse eu sei de cor, artigo 57 da Lei de Registros Públicos, lá tem a previsão de possibilidade de uso pelo companheiro ou companheira. Basta ir para a coisa solicitar. Sim, mas tem que ir os dois, tá? Porque tem que haver alguma mínima certeza de que aquela união estável existe. Então, ambos os companheiros vão e quem quer mudar, muda. Inclusive, se ambos quiserem mudar, ambos podem mudar também, adotando um sobrenome um e de outro. Tem que ser simultâneo, assim, o sobrenome tem que ser igual se ambos adotarem. Caramba, agora perguntas difíceis. Surgiu essa dúvida quando um casal de amigos foi casar. Tipo, se no final tem que estar igual, sabe? Na mesma ordem? Então, Isso. por exemplo, meu nome é Elisa Costa Cruz. Se todo mundo, por exemplo, teria que todo mundo ser Elisa Costa Cruz ou Elisa... Bem, vamos a algumas coisas. Primeiro, vários cartórios vão dizer para vocês que só pode acrescentar, não pode tirar. Não existe nenhuma lei que fale sobre isso. Vocês podem revirar a Lei de Registros Públicos, não existe. Você pode, o casamento ele tem a amplitude de permitir incluir ou não. É uma mudança bem ampla, é uma grande exceção do nosso direito. Você pode colocar no meio ou tem que ser no final? Tanto faz, você determina a ordem. Porque o carinha do cartório tem que ser igual. Você acertou. Não precisa ser igual. Pode ser na ordem que você quiser, pode tirar, pode incluir, tá? Existem vários mitos por conta da legislação anterior, que a mulher só adotava, ou só tirava o da mãe, adotava o do marido. Gente, é uma confusão tão grande, mas não tem nada disso escrito em lugar nenhum. Em nome, eu brinco que tem dois mitos. Um é esse do casamento e o outro é de quando a gente nasce. Todo mundo acha que o nosso sobrenome tem que ser igual ao dos nossos pais. Mas vejam lá na Lei de Registros Públicos, só diz assim, a criança será dado um nome e um sobrenome. Mas não diz de quem é o sobrenome. Eu acho bonito o sobrenome, vou colocar. A exigência é que a criança tenha nome, que é o pré-nome, e o sobrenome. Não existe essa obrigatoriedade de seguir a linhagem familiar, entendeu? Não no nosso direito, mas por costume a gente faz assim. Meu irmão tem um sobrenome, minha avó, que meu pai não tem. Acontece, pode, tá? Então você tá certíssima, não precisa disso. Não precisa ser igual. Vou chegar em casa, essa informação. Vê lá, ó, tá ali perto do 57, tá? Essas mudanças ali de nome. Você adota o nome que você quiser quando casa, inclusive depois de casar, tá? Ah, quando eu casei, eu não quis mudar de nome, mas agora agora eu quero. Pode, pode. Qual é a diferença? Se você faz na habilitação do casamento, é administrativo. Se você faz depois, é um processo judicial. É uma ação de retificação de registro civil. Mas você tem o tempo de pensar assim, eu quero saber se eu quero adotar. Não tem problema, você faz judicialmente e diz, olha, mudei de ideia, agora eu quero adotar o sobrenome do meu cônjuge, da minha cônjuge. Os filhos, no casamento homoafetivo segue todas aquelas ordens. Mesma regra. Eu tô falando, vale para os dois, homoafetivo ou heteroafetivo. A gente está aqui tratando de casamentos que são equivalentes. para os filhos, por exemplo, o filho ele foi registrado com... Enfim, não interessa, ele foi registrado. Aí na certidão de nascimento, por exemplo, um dos cônjuges ou ambos adotaram um do outro. Uhum. Porém, após a separação, voltaram a utilizar o nome de solteiro. Em meu caso. Voltaram a utilizar o nome de solteiro. O filho, ele pode atualizar? Me parece que não. Pode.
Ele averba. Não poderia atualizar porque era uma questão histórica, né? Não tinha alguma... A verdade registral sempre se entendeu que não podia mudar porque a certidão espelharia naquele momento. Sim. Hoje já pode, eu sou cara de pau, nunca fiz, eu tenho que fazer isso. Pode ficar verbado, na verdade você vai... Certo? É colocar um registro dizendo que houve uma modificação de nome em razão de tal. E aí fica constando um novo nome. Fica constando o nome dos pais separados. Pensa, olha, vou te dizer, porque isso é realmente meu caso pessoal. Não diz, só diz assim, mudou o nome. Vou dizer no meu caso. Se a minha mãe, tecnicamente não é minha mãe, porque hoje ela tem um sobrenome que não corresponde. Meu pai também. Então, assim, se acontece alguma coisa, em tese, se eu pegar uma pessoa muito chata, eu falo assim, não, mas o sobrenome dela tá diferente. Eu falo assim, é real, mas ela tinha esse nome quando ela era casada com meu pai, hoje o nome dela é outro. Eu, inclusive, tenho que fazer isso. Pode, vai ficar verbado. Aí altera no nosso registro e, consequentemente, nos documentos. Sim. Nossa, eu não acredito que eu vou... Mas você pode alterar... outra pergunta. Você pode alterar, por exemplo, aí seus pais, eles casaram novamente e mudaram novamente. Você pode pensar na certidão... Você vai colocando isso registrando, você vai averbando, na verdade. O nome técnico é averbação. Para ir atualizando... Exato. A modificação dos nomes. Bem, última coisa... Na dissolução do casamento, a pessoa pode voltar a usar o nome de solteira. Então, esse é o ponto. É sempre, assim, a regra hoje é sempre opção de quem adotou o sobrenome. Tá? Nome, gente, agora entendido como direito personalíssimo. Então, é uma expressão de quem você é e como você se apresenta na sociedade. Então, como regra, voltar a usar o nome de solteiro ou de solteira é escolha de quem adotou na origem, tá? Para haver essa imposição até é possível. Tem que ter pedido do outro, tem que ter provado a culpa, que é bem difícil, e não pode ter prejuízo nem para a identificação da própria pessoa, nem para a identificação dos filhos. Ou seja, tem que provar a culpa, tem que ter pedido expresso, não pode ter prejuízo à identificação de quem vai perder, nem prejuízo à identificação dos filhos. Então, nesse caso, a culpa ela tem peso. Sim, mas tenta provar a culpa. A jurisprudência não consegue. Teria, mas eles não entram nesse debate. Teria. Está escrito lá no artigo lá de divórcio que tem a culpa. Mas não dá certo. Para a prova e para a vida prática, o principal problema aqui não é nem tanto esse. É quando vocês pegarem casos de revelia. Quando num divórcio uma pessoa é revel, não pode ter a perda do nome obrigatória. Eu acabei de fazer uma rescisória sobre isso. Tá? A mulher ficou revel no divórcio e o juiz decretou a perda do nome porque o homem pediu. Não se aplica o efeito da revelia. O juiz podia ter decretado o divórcio, não podia ter decretado a perda do nome. Tá? É essencial a manifestação da pessoa que vai sofrer a perda do nome. Imaginem vocês dormiram... Vou dar um exemplo. Pensa, Elisa, eu não sou casada, mas vamos supor que eu tivesse, meu nome de casada fosse Elisa Costa Cruz. Aí um dia acordei porque eu fiquei revel e aí eu não tenho mais esse nome. Eu vou circular por aí com todos os meus documentos e não serei mais eu. Entenderam o problema? Então, não pode mesmo. Mas você também poderia, depois, se eu quisesse, continuar com o nome. Podia. Independente do pedido da outra parte? Sim, se eu quero. O nome, a gente ainda tem esse apego de achar que o nome é do outro. Não, o nome, uma vez que a gente incorpora, ele é nosso. Ele é uma expressão de quem você é. Ele desvincula. Então, é do outro e ele vai se tornar seu e expressão da sua personalidade. Em tese, olha só, se alguém casar 19 vezes, como alguns famosos, ele pode ter 19 sobrenomes de todos os relacionamentos anteriores. Pensa, aquele nome de rainha, vai ser lindo, bonitão. Você ficou assustado agora. Galera, eu vou deixar regime de bens para a próxima aula, ou a gente sai daqui meia-noite e não dá, né? Óbvio, vocês têm que descansar. Nossa, muita surpresa nessa aula. Parece uma aula de penal, realmente. É muita coisa. Mas espero muito que tenha sido agradável, que tenha sido proveitoso. Fico à disposição para dúvidas. Podem mandar e-mail, fica e-mail se têm.
Meu e-mail pode me adicionar no Facebook, é mais fácil eu responder lá, tá? E tamo junto. Vambora, tô à disposição. Pra nós.